Vista do alto, uma pequena cidade à beira-mar. Sobre a imagem, em letras brancas, FASA, Festival de Artes e Saberes das Águas, segunda edição. Mangaratiba, onde o sol brinca com o mar. FASA Reflexões. Em um palco. Boa noite a todos. Eu queria dizer que é um privilégio estar aqui do lado dessas 4 pessoas maravilhosas que representam tão bem a cultura tão diversa e tão rica dessa região. Pablo Castelar, e diretor como artístico do meu do lado FASA. eu tenho essa graça de poder ter Miriam Bondin, que conhece cada uma dessas pessoas melhor do que ninguém. Eu vou deixar a Miriam apresentar um pouco quem está aqui para vocês e depois a gente vai ter esse papo aqui com cada um deles. Miriam pega um microfone. Então, gente, nós vamos conversar uma reflexão sobre o mar. Então, nós temos aqui um grupo que tem tudo a ver com isso. O Daniel Soares, que cantou, que encantou com as músicas aqui, que falou bastante do mar. Daniel, né? É um jovem Vida negro. Caiçara. Daniele Valente, que canta aqui lindamente para as divindades ligadas ao mar, não é? Que vocês acabaram de assistir, esse potencial. Daniela é negra e de pele Bárbara clara. Guerra, que, além de tudo, mora na beira do mar, com as ondas batendo na porta da casa dela. Bárbara é uma mulher negra. Criada do lado do mar e também canta o mar. Então, esse grupo sabe tudo sobre o mar de Mangaratiba. Vamos falar um pouco sobre o mar. Ela entrega o microfone a Pablo, que conversa com o ajudante de palco. O ajudante lhe entrega outro microfone. Eu queria começar conversando com o Daniel. Eu queria que o Daniel falasse um pouquinho para mim da relação dele com as águas, dessa relação com a cultura caiçara, de que forma as águas são uma fonte de inspiração para você e até que ponto a música é um instrumento para você poder transmitir o orgulho do que é ser caiçara, o orgulho do que é fazer parte dessa cultura e o quanto que o mar de Mangaratiba, o rio de Mangaratiba, os pescadores de Mangaratiba, as pessoas que vivem dessas águas, são uma fonte para você de inspiração. Todos estão lado a lado, sentados em cadeiras. Desde criança sou apaixonado pelas águas, principalmente do mar, dos rios, né? Então, eu lembro que na minha infância, a melhor coisa que eu gostava de fazer nas minhas férias é ir à praia. Daniel tem os cabelos crespos Os em primeiros Black afogamentos, primeiras curtições, era praia e tudo mais. E depois de mais velho, um pouco de uma consciência assim mais ampla, eu comecei a colocar isso nas minhas obras também. Eu falo da música Janela Brasileira, quando eu falo de uma janela brasileira, olho para o mar. Fiz um trabalho sobre a cultura caiçara e essa questão do encontro do rio com o mar está praticamente em todas as músicas. Penso muito nessa questão da preservação do meio ambiente também, porque Usa camisa e calças brancas. A gente vive nessa região aqui de Mata Atlântica, né, de Mangaratiba, e o que a gente tem mais de precioso aqui é a natureza, a gente tem o que resta, né, de Mata Atlântica, e fiquei muito feliz de poder apresentar essas músicas aqui no Festival FASA, cujo tema, né, são as águas. Então, eu queria só deixar uma palavra mesmo de agradecimento e preservação de meio ambiente. Vamos preservar nossos rios, nossas praias, nossos mares, né, oceanos, porque eu acho que é um ponto principal para a gente ter uma vida com mais qualidade, né? Se o ambiente que a gente vive é harmonioso e limpo, né, e que a gente respeite, né, os seres. Agora em pé, apenas Daniel e um senhor no palco. Daniel usa óculos escuros e toca violão em frente a um pedestal com microfone. Usa chapéu, camisa listrada e calças jeans azuis. Minha terra tem bananeira, bananeira, uma praia de nome Ribeira. Tem uma linda igreja, Senhor, tem nela um sino que muda de cor. Beco da poesia, setembro tem festa de Nossa Senhora da Guia. Na procissão marítima, um cortejo na Bahia. No carnaval tem alternativa, bateria. É linda a tradição que tem nesse lugar. Mangaratiba é uma história boa de contar.
Eu sou da região que quem conhece se encanta. Eu moro no habitat natural da planta. Eu sou da Mata Atlântica Tupinambá, o quilombo da Ilha Marambaia. Sou 11 de novembro em dia de festa, Praça Robert Simões em noites de seresta. O pescador que busca o sustento no mar, um quilombola de Santa Justina. Vista do alto, Mangaratiba, a cidade à beira-mar, fica em uma pequena baía. As casas preenchem a orla e avançam sobre as montanhas Minha arborizadas. velha cidade de casario colonial e jardim bem cuidado. Que saudade! Manhã cedo, meu avô abre a venda. Eu e minha irmã levamos o carrinho de lenha para o fogão de minha avó. Farofa de ovo, ovo cozido, minha tia conta história. Saudade. Na varanda, meu pai faz política de boa cepa. Homens ilustres discutem e traçam o futuro. Na cozinha, minha mãe prepara o café. A imagem paira Tarde de entre as férias, montanhas. quintal enorme, jogo de pique-bandeira, primos. Sentado em sua cadeira, minha avó materna nos observa. No palco, o senhor Um é o sinal. poeta Cari Cassiano. E o jogo para. Meu tio diz que é hora de descansar e penteia nossos cabelos. Banhos de mar, blocos de carnaval, passeios de canoa, concurso à fantasia, brincadeiras no coreto, e no chafariz da praça lavamos as mãos sujas de sorvete. Hoje pouco ficou. Onde estão teus chafarizes e o casario colonial? Cidade desfigurada. As cinzas dos meus antepassados repousam nos paralelepípedos. E aos que não viram, só resta crer naqueles que contam. E no conto da saudade, o trem faz a curva e apita. Bananada, Tita, Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Eu sou da região que quem conhece se encanta. Eu moro no habitat natural da planta. Eu sou da Mata Atlântica Tupinambá, o quilombo da Ilha Marambaia. Vista aérea de um Sou vale 11 de arborizado. novembro, Ao em fundo, dia de parte da festa. cidade e do mar. Praça Robert Simões em noites de seresta. O pescador que busca o sustento no mar, um quilombola de Santa Justina. Mais de perto, sobrevoamos parte da baía. No mar, dezenas de canoas coloridas. Alguns sobrados cobrem parte da encosta, mata adentro. Mangaratiba. Obrigado, gente. Cari sorri e tira o Obrigado, chapéu. Cari. Obrigado. Festival Faza. Muitíssimo obrigado. No fundo do palco, uma grande lona azul com o logo do Faza. Mas de que volta forma à você conversa, acha que a tua música ajuda a gente a construir essa conexão afetiva com as águas? Porque, de certa forma, quando você é um artista, faz a sua leitura, né, dessas belezas no seu trabalho, de que forma você sente que você comunica isso também para o seu público? Em pé, à direita, Eu um acho intérprete que- de Libras sinaliza. Quando a gente escreve uma obra, compõe uma obra com singeleza e querendo trazer uma energia boa e cita, né, esses elementos da natureza, já é um ponto positivo, né, para a galera da nova geração que está chegando, consumindo isso, tendo em vista que a gente vive num momento de que o pop assim entra muito, né, pelas rádios, pela televisão, e temas que não tem nada a ver com a gente, sabe? Então, eu acho que essa é a importância do meu trabalho, de colocar essa temática caiçara, fala da natureza, essa questão de conscientização, principalmente na galera mais jovem que está chegando. Acho que esse é o ponto principal, a galera se atentar a isso, a preservação da natureza e do meio ambiente. E eu percebo também muito uma coisa de trazer identidade, né? Uma identidade cultural que é construída por esses mares, por esse rio, né? Trazer um pouco de quem vocês são, né? Um pouco da tradição de vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado a vocês. Daniele,
Daniel entrega Agora o eu queria microfone a também que Daniele você à falasse um esquerda. pouco dessa tua relação das águas como uma fonte de inspiração que a gente vê no seu trabalho, não só no seu trabalho autoral, mas também na tua escolha de repertório, e também um pouco da espiritualidade, né? Um pouco dessa conexão que a gente tem com as águas através desse respeito que a gente constrói, né? Quando a gente tem uma relação, digamos, espiritual com as águas também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua relação com as águas. Daniele tem os cabelos longos e ondulados. Ela boa usa um noite conjunto de novamente. camisa e calças de A minha renda relação branca com as e águas, guias no pescoço. ela vem a partir da admiração que eu tenho, porque eu sei que o planeta, ele na verdade deveria ser planeta água e não planeta terra. Nós somos um corpo constituído de água, mais água do que qualquer outra coisa. E a questão da minha musicalidade vem muito da minha ancestralidade, do respeito que eu carrego por uma coisa que é a vida, e água é vida. Não, nada existe sem a água no mundo, para ninguém. Ninguém consegue sobreviver sem a água. Assim é para mim, como musicista. Eu não consigo compor uma canção que eu não fale do fundamento, em algum momento, que a água tem para nós que somos renascidos para o orixá. Então, a minha música está muito embasada dentro das questões, das importâncias que a água representa para todos os seres vivos. E eu digo todos, de uma forma geral. E essa minha relação com a água é uma relação de pleno respeito. A água, ela cura, ela benze, ela molha, ela revigora, ela representa a identidade de qualquer povo e de qualquer território que seja. Sem água não há vida. Então, eu prezo muito por cantar a água, porque a água, para mim, é uma questão ancestral. Por isso eu faço questão de colocá-la não somente dentro das minhas canções autorais, que hoje estão na vertente de matriz africana, que é um projeto que eu carrego, que é o Orifum Orixás. E eu não poderia deixar de falar da água, porque nós temos, no Renascimento para o orixá, todo o fundamento com a água. Sem água, a gente não consegue renascer. Sem água, a gente não nasce. Porque até dentro da barriga, a gente está num líquido que é uma água. E é isso. Balaio de Oxum, balaio. Agora, tocando violão, Daniele canta sorrindo. Atrás dela, também sentados, um violonista e um baterista. Balaio, balaio de Oxum, balaio. Encontro das águas, cachoeira e mar. A sabedoria das mães e a paz. Em toda beleza, cores, proteção. Em a natureza, paz no coração. Ei! Matas verdes virgens de Tupinambá. Tem o ouro e o brilho, perfume no ar. Balaio de Oxum, balaio. Balaio de Oxum, balaio. Balaio de Oxum, balaio. Balaio de Oxum, balaio. Encontro das águas. Visto do alto, o encontro de um rio com o mar. A sabedoria das mães e a paz. Tem toda a beleza. Uma mulher carrega flores na beira da praia. Ao lado dela, um homem toca berimbau. Tem
lado do violonista, um baixista toca. Tem o olho brilho, perfume no ar. À direita, ao lado do baterista, um homem toca 2 atabaques. Balaio de Oxum, balaio de Oxum. Na plateia, a maioria das pessoas é negra. Algumas cantam e batem palmas. Ei, balaio de Oxum, balaio. Vistas pelas costas, elas olham em direção a Daniele. Balaio de Oxum, balaio. Balaio de Oxum, balaio. As luzes piscam sobre o painel ao fundo. De volta à conversa. Maravilha, maravilha. Bárbara, você que representa uma comunidade quilombola que vive de frente ao mar, que traz com você toda essa força da ancestralidade, das suas tradições, onde a água tem uma importância tão grande, e no seu trabalho artístico, na sua vida, a água é uma presença constante. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua relação também com as águas, da relação das águas com o jongo, da relação com as águas no seu quilombo e na sua trajetória, na sua vida, na sua história. Bárbara tem os cabelos crespos em black power. Boa Usa noite. vestido vermelho e kimono florido. Eu já falei hoje, né? Eu falei que eu sou uma mulher das águas, né? Eu moro num quilombo, né? Que fica dentro de uma ilha. Então, eu sempre tive contato com as águas, contato constante, porque a água é o nosso sagrado, né? O território também é sagrado, mas a água é o nosso sagrado. Tanto que nós ainda temos locais nascentes que nem todo mundo conhece. E eu sou quilombola e caiçara. Então, o convívio com a água é algo muito natural para mim, é como respirar. Não é extraordinário estar junto à água para mim. E sendo assim, eu tenho uma noção muito de vida, da importância da água, sabe? Eu não tive que aprender a respeitar as águas, como muitos de nós temos que aprender. Eu já nasci com esse respeito, sabe? É um respeito ancestral, que veio de exemplos de mulheres e mulheres, muitas mulheres, que respeitam muito a água. A água, para a gente, ela traz o nosso alimento, né? Não só o peixe, mas também o plantio precisa da água. Ela protege o nosso corpo, né? Não estou dizendo só de um banho do dia a dia, mas quando nós estamos com qualquer problema de saúde, a primeira coisa que a minha avó faz é nos dar um banho. Seja ele de água, só água, ou seja ele de ervas misturada com água. Então, a gente gira em torno das águas, não é as águas que giram em torno de nós, né? Como eu já disse hoje, nós somos muito egoístas, sabe? Nos achamos superior, e a gente não enxerga que somos os menores seres da casa Terra, né? A gente se acha grandioso porque a gente consegue manipular as coisas, né? E nem sempre manipular é bom, né? E da onde eu vim, sabendo para onde eu vou, o beber água é algo sagrado. Se alguém chega na sua casa e você olha para ela, você consegue saber que ela está com sede, porque você está olhando para o outro. Não é? A gente não oferece primeiro um café. Você quer um cafezinho, que é muito normal, né? Falando, você quer um café? E a gente fala, não, você quer uma água. E para por aí, você quer uma água. E aí, depois que a pessoa entra, ela bebe água, a gente começa, você quer um café, você quer um suco? Porque a água
uma caminhada, você faz uma caminhada, alguém te oferece água, é igual te oferecer a vida. É como se você nascesse de novo. Já reparou quando você chega cansado em casa, que você pega aquele copo d'água, você bebe, dá uma sensação de que seu corpo está fazendo, flutua, você flutua dentro de si mesmo. Então, é essa relação que Bárbara Guerra tem com a água. É uma relação muito feminina com a água. Eu falo que a água ela é feminina porque é uma relação muito forte que a mulher tem com a água, né? O nascer, né, é água. O nosso corpo é água. As mulheres têm uma relação até... a gente guarda muito líquido, por exemplo, nós temos essa problemática no nosso dia a dia de saúde. Então, a mulher tem uma relação muito forte com a água. Tá? Então, eu acho que a água ela é uma fêmea. E eu, como quilombola e caiçara, o meu respeito é de corpo inteiro pela água. Corpo todo, da cabeça aos pés. Eu não consigo dividir os elementos, como eu disse. Eu acho que não se divide os elementos. Eu acho que a gente faz parte do todo. E quem faz essa... Fala, o óleo e a água não se misturam, né? Tem isso quimicamente. Mas, mesmo eles não se misturando, quando eles estão próximos de alguma forma, tem uma beleza nisso, tem um porquê disso, sabe? Pode ser por negativo ou por positivo. E eu acho que o nosso problema todo, nos questionar o tempo todo sobre o que é água, como utilizar, como fazer, o porquê, é que a gente não se vê realmente como parte desses elementos, principalmente das águas. As águas, para mim, a água, para mim, é um dos elementos mais importantes para o nosso corpo, se nós ficarmos de pé. Alimento, né? A sede. Então, é isso. Então, eu sou um corpo quilombola em movimento, e eu sou um corpo quilombola que se movimenta o tempo todo através das águas. Sem a água... Gente, eu venho pela água mesmo para cá. O tempo todo eu estou dentro d'água. Não, eu estou pensando nisso agora. Eu fico o tempo todo dentro d'água, cara. Gente, isso é muito bom, mas é como respirar para mim, sabe? Então, quando eu faço músicas sobre isso, eu quero que as pessoas entendam que, mesmo sendo como respirar para mim... Um homem e uma jovem dançam no centro de uma roda. As pessoas eu tenho que aprender com as pessoas, a ensiná-las como que eu ganhei esse respeito pela natureza, porque elas não vão ter a mesma formação que eu. Eu vim mestra antes de entrar em uma instituição, porque tive mulheres que me tornaram mestras antes mesmo de eu saber, eu acho, falar no modo social que todo mundo aprende, a saber escrever, sabe? Então, acho que é isso. E a minha força vem daí, das águas. Maravilha, Bárbara, maravilha. Miriam, agora eu queria te provocar aqui um pouquinho para você falar um pouco das histórias das águas dessa região. Uma região que tem tantas histórias relacionadas às águas desse território, né? Que fazem parte que não é só um patrimônio da identidade cultural aqui de quem é de Mangaratiba, mas de todos nós brasileiros, porque grande parte da nossa história começou aqui, nesse território. Então, eu queria que você nos contasse um pouco das histórias das águas dessa Miriam região. É branca, de cabelos ondulados e curtos. Então, Mangaratiba é um lugar costeiro, né? Só um distrito que não tem o mar, mas tem cachoeiras belíssimas, como essa que desce aqui. Então, nós somos totalmente circundados com as águas, né? A água movimentou a vida de Mangaratiba como movimenta, né, o Brasil, né? Ela usa óculos de grau, camiseta e calças pretas. Né? Ganhou a emancipação política como uma cidade portuária, né? Infelizmente, não só do escoamento do café, como a entrada do tráfico de escravizados, né? Toda uma história ligada às águas. E até hoje, né, nós temos Mangaratiba ainda como uma cidade portuária. E se a gente parar para pensar na história de Mangaratiba hoje, né, a base econômica de Mangaratiba é o turismo náutico, é o mar, né? Mesmo com toda a consciência que nós temos que é o mar, a gente ainda peca na preservação do que é a nossa maior galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim.
Nós tivemos muita história relacionada às águas em Mangaratiba, fantástica. Hoje eu contei um pouco da história do Rio do Saco, né? Mas nós temos história de piratarias no mar, incríveis, né? Desde a chegada até a triste pirataria que foi do tráfico, caminho do ouro, tudo passava pelo mar. Por muitos e muitos anos, nada chegava em nossa cidade, de Rio de Janeiro para lá, que não fosse pelo mar. Era o nosso principal meio de transporte. Por muito, esse lugar aqui, Praia do Saco, até Jacareí, vamos dizer, só Rio Santos, em 1974, que abriu esse caminho. Então, olha quantos anos Mangaratiba teve, só com caminho pelo mar, né, que era o meio de transporte. E a alimentação que veio do mar. Nós fomos uma das áreas mais pesqueiras, né, vamos dizer assim, por causa da Bahia. Nós moramos dentro de uma Bahia riquíssima em pescado. Foi o que garantiu ao Quilombo de Marambaia, né, que eles se sustentassem e ficassem lá na ilha. Foi o que garantiu ao Quilombo de Santa Justina, mas foi o que garantiu a todos nós a alimentação que vinha do mar. Tivemos muitas casas de fábricas de sardinha em lata, Mangaratiba teve. Teve escola de pesca, da melhor do Brasil. Teve, que exatamente foi na Marambaia, né? Porque a pesca era muito forte, a alimentação, a ligação com o mar era muito forte. Hoje a gente vai, curte o mar, faz o transporte do minério, que todo mundo vê, faz o transporte náutico, mas era de alimentação, de sobrevivência, né? O mar e todas as águas. Então, eu acho assim, nós ainda temos pouca consciência do que o mar, do que as águas representam dentro da história de Mangaratiba, como do Brasil, né? Mas, principalmente, essas cidades costeiras como a nossa, que é a linda Costa Verde, tão curtida, tão falada, né? O colega veio com uma lista de praias que nós ainda temos lindas, né? Dessa para hoje uma renda geração de renda do turismo, né? Mas que ainda alimenta muita gente com a pesca, como, né, o Faza teve o prazer de conhecer. Maravilha, Miriam. Não, eu sinto que Mangaratiba alimenta, a água traz o alimento, né? Traz o alimento de espírito também para essa comunidade, traz a história, né? É uma riqueza enorme, né? A água trazia energia, movimentava os moinhos de água para os engenhos de cana de aguardente, né? Então a gente vê como que essa água moveu e move esse território, né? Atrai também uma indústria de turismo aquático, toda a fauna, né? Hoje a gente estava passeando ali pelo Rio do Saco, uma tartaruga veio nos visitar enquanto a gente estava, a gente viu uma linda tartaruga, estava lá acompanhando a nossa caminhada. Então, é um privilégio estar aqui nessa terra tão linda e com pessoas tão lindas, né? Eu acho que quando a gente fala de patrimônio, a gente fala não só do patrimônio histórico também que a gente tem aqui, tanto dessas ruínas, como Pablo franze o rosto e olha para o fundo da plateia. Como do Engenho do Sadi, ou como a igreja aqui do Centro Histórico. A gente tem toda essa história, a gente tem esses patrimônios naturais, todas essas belezas naturais maravilhosas, mas a gente tem também um patrimônio humano fantástico, que são vocês, e é um privilégio estar aqui do lado de cada um de vocês. Eu queria agradecer muito pelo espetáculo maravilhoso que cada um de vocês puderam proporcionar hoje para a gente, trazendo toda essa beleza e toda essa força que essas belezas trazem, e vocês representam tão bem e transmitem a beleza que vem dessa terra, né? E eu acho que vocês são um instrumento de conexão, né? Da gente se conectar com toda essa beleza. O pessoal está soltando fogos aí para energizar. Nesses agradecimentos do Pablo,
Eu queria agradecer a dançarina Marina, Paulo Dendê, a P, que fizeram hoje uma coisa tão linda. Uma salva de palmas para eles. Salva de palmas. Porque eles representaram com a alma aquela oferenda ao mar, ao Oxum, com a alma de quem agradece às águas, né? As divindades das águas e as águas. Conseguiu exprimir com aquele ato mais do que a minha palavra, que não estou falando aqui. O povo chorou de emoção ali. Foi lindo demais. Foi mesmo. Valeu. Então é isso, gente. Manchas Muito obrigado. azuis cobrem a imagem. Sobre fundo branco, os logos. Lei Rouanet, patrocínio, apoio institucional, endosso, produção e realização.